pessoal, nas últimas semanas foi confirmado que o Endrick deve sair do Real Madrid por empréstimo e já está procurando seu novo clube por não aguentar mais ficar tanto tempo no banco de reservas sob o comando do Xabi Alonso. E hoje, o Guardiola comentou sobre o caso e deu sua opinião sobre toda essa polêmica envolvendo a saída do Endrick. Fica aí até o final para ver em detalhes tudo o que o Guardiola falou. E ainda vou querer saber sua opinião sobre uma situação polêmica envolvendo o Endrick. Quem diria, hein? O Endrick, que chegou ao Real Madrid com tanta moral e até fez um bom começo de temporada, já está de saída desse jeito. Tudo bem que é só um empréstimo, mas a mensagem que o Real e o Xabi Alonso passam é clara. A vaga de camisa 9, mesma posição do Endrick, já tem dono, e é o Mbappé, que deve ser titular absoluto pelos próximos anos, no mínimo pelos próximos 4. Assim, o Endrick dificilmente teria espaço para jogar ou evoluir nesse Real Madrid. E esse início com o Xabi Alonso já deixou isso bem evidente. Se com o Ancelotti ele ainda entrava nos minutos finais, ou até começava um jogo ou outro como titular, agora, com o Xabi Alonso, ele mal entra em campo, nem nos minutos finais. E isso está deixando o brasileiro muito irritado. E sinceramente dá para entender o lado do garoto. Ele tem só 18 anos, mas já mostrou personalidade, decidiu jogos, tem força, velocidade e uma mentalidade absurda para alguém tão novo. Jogador assim não nasceu para ficar encostado, assistindo o time jogar do banco, ainda mais quando está no auge físico para evoluir. E convenhamos, nenhum jovem consegue se desenvolver 100 minutos em campo. E aí entra a fala do Guardiola. O Pepe foi bem sincero ao comentar a situação do Endrick. Ele disse que talento jovem precisa jogar, precisa sentir o jogo, errar, aprender, criar confiança. E que ficar parado em um clube gigante pode ser prejudicial para o desenvolvimento de um atleta promissor. Ele não falou diretamente do Real Madrid, claro, mas a mensagem foi clara demais. Guardiola ainda reforçou que o futebol atual é muito cruel com jovens atacantes, porque a pressão é gigante e quando não jogam, começam a ser julgados como se já fossem produtos prontos. E isso, segundo ele, pode destruir carreiras promissoras. E aí, meus amigos, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que o Real Madrid está conduzindo bem esse processo? Será que o Xabi Alonso não poderia usar mais o Endrick, nem que fosse gradualmente? Ao mesmo tempo, a gente também entende o lado do Real. Mbappé chegou, Vinícius já é um dos melhores do mundo, Rodrigo tem moral e o clube está vivendo fase de competição máxima. Cada ponto vale título, cada escalação é carregada de expectativa. Mas, mesmo assim, falta aquela sensação de planejamento para inserir o Endrick na engrenagem. Como diria aquele ditado do futebol, se você quer que o jogador seja protagonista amanhã, ele precisa, ao menos, ser coadjuvante hoje. E no caso do Endrick, ele está virando figurante. E tem mais. Psicologicamente, isso pesa. O garoto saiu do Brasil sonhando em conquistar o mundo com a camisa do Real. Ver que não tem espaço pode machucar, pode mexer com a confiança. Por isso, o empréstimo pode ser o melhor caminho. Não como punição, mas como estratégia de crescimento. Agora, eu quero saber de você. Acha que o Endrick deveria insistir no Real Madrid e brigar por espaço? Ou ele faz certo em buscar minutos em outro clube para voltar ainda mais forte? E outra coisa, você concorda com as palavras do Guardiola sobre a importância de jogar desde cedo? Ou acha que o Real está certo em ter mais paciência? Deixa a sua opinião aí, porque essa história ainda vai render muita conversa. E olha, tem um detalhe que muita gente ainda não percebeu. O Real Madrid não empresta jogador à toa. Quando empresta, geralmente é porque acredita no talento, mas também porque sabe que naquele momento não tem espaço para encaixar o atleta. E isso, no caso do Endrick, é quase uma faca de dois gumes. Agora se liga nas palavras do Guardiola. Quando você tem um jovem como o Endrick, com talento, personalidade e fome de jogo, a pior coisa que pode acontecer é ele não jogar. Jogadores assim precisam estar em campo, precisam sentir o futebol, errar, aprender, crescer. O banco não forma craques, minutos formam. No Brasil ele era protagonista, e aqui na Europa o processo precisa ser cuidadoso. Não falo do Real Madrid especificamente. Tenho enorme respeito pelo Xabi e pelo clube. Mas de forma geral, quando um jovem desse nível passa muito tempo sem oportunidades, você corre o risco de perder algo valioso. Confiança. Para um talento como ele, o importante não é o tamanho do escudo no peito,
é o tempo no gramado. Se ele encontrar um lugar onde possa jogar 40, 50 jogos na temporada, o futebol vai aparecer. A competição vai lapidar. E aí, quando voltar, volta preparado para ser protagonista. Endrick tem algo que não se compra: mentalidade. E quando um jogador assim quer jogar, quer competir, isso deve ser respeitado. O futebol precisa de coragem para desenvolver talentos, não só para ganhar títulos. O futuro do Endrick ainda é no Real Madrid. Isso precisa ficar claro. O empréstimo, se acontecer, não é ruptura, não é abandono de projeto. É uma construção. É lapidação. E muitas vezes, os maiores talentos passam exatamente por esse caminho antes de vestir a camisa do clube mais pesado do mundo com autoridade. O Real não investiu milhões para desistir dele. Investiu porque enxergou algo raro: potência física, mentalidade vencedora, instinto de gol e uma maturidade incomum para a idade. Só que neste momento, a engrenagem do clube está fechada. A concorrência é absurda. E ninguém, nem mesmo um prodígio, vence uma fila com Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo no auge. Por isso, o empréstimo não é recuo. É estratégia. É inteligência de carreira. E o mais interessante é projetar esse Endrick daqui a 2 ou 3 anos. Imagine ele voltando ao Real com 40 ou mais jogos por temporada, gols importantes, mais força, mais leitura de jogo, mais minutos na elite, confiança de quem já carregou responsabilidade em outro clube europeu, fome multiplicada e não apagada. Quando isso acontecer, e o cenário mais provável é que aconteça, o Real Madrid vai ter um atacante pronto, mais completo, mais maduro e com muito mais poder de decisão. E tem um detalhe psicológico importantíssimo: quem sai para jogar e volta por mérito, retorna mais forte Dom. Do Real Madrid. É que ele tá muito ansioso com o negócio da Copa do Mundo. Mas tem muita Copa do Mundo pela frente, né, João? Um moleque de 19 anos tem Copa do Mundo pra caramba pra disputar, pô. Dá pra disputar 4 ou 5. Mas fica essa ansiedade, essa loucura de Copa, ele pode mudar de time e pode ir pra Copa do mesmo jeito. Eu ficaria. Eu acho que o grande acerto seria... Porque é aquele ano de aprendizado. Eu falava aqui, você tá muito atrás taticamente, você vai trabalhar com outro tipo de treinador, outro nível de conhecimento, treinador. Primeiro Ancelotti, agora Xabi Alonso, ele vai, sabe, é outra coisa, vai aprender a jogar futebol efetivamente como se joga de forma moderna. Aqui no Brasil, com todo respeito, nós estamos bem atrás taticamente, nesse lado. Inclusive com essa treinadorzada toda que veio aí e tal, a nata da nata não tá aqui. Então, o nível do jogo é outro, o dinamismo é outro, velocidade é outro, tudo diferente. Eu teria paciência de ficar no Real Madrid. Mas ele tem essa coisa da Copa do Mundo, então ele quer, né? Não quero perder essa oportunidade de Copa, então que também é respeitado. Mas eu vou muito nessa linha do Makelele. É uma questão de tempo. Sim. Questão de tempo, ele vai jogar. Claro que ele vai jogar no Real Madrid, se ele tiver essa paciência. Mas aí, cada um sabe da sua vida, claro. E a gente está analisando o elenco do Real Madrid. O Kaique Lima, na coordenação do Bate Pronto, destaca um ponto que os torcedores do Real Madrid, a comunidade, pelo menos aqui, que acompanha o Real Madrid aqui no Brasil, argumenta a respeito do Endrick. Que o Mastantuono, que chegou do River Plate, 18 anos de idade, está jogando. E o Endrick não está jogando. Vai ter uma outra coisa. No último jogo ficou no banco, os dois caras no banco. E o Endrick, ele só concorre com o Mbappé e o Vinícius Júnior. Uma vaga no ataque. E tem esse pequeno detalhe também, né? Tem um detalhe também que, assim, o Vinícius Júnior, quando ele foi pra Espanha, ele chega pra jogar no... É claro, demorou, né? Não sei se demorou, mas é um processo, né? Não, alguns jogadores vão passar por esse processo. O Zidane não queria contar com ele. Tanto que naquele momento se falou em emprestar o Vinícius. Sim, processo de adaptação também. A ida do Casemiro pro Porto foi coisa do Mourinho. O Mourinho chamou e falou, não dá, ele não tem... É aquela coisa de leitura de futebol europeu que é diferente. É a mesma coisa que aconteceu quando o Lucas chegou no Paris Saint-Germain. Quando o Raí chegou no Paris Saint-Germain. É outro mundo, é outro futebol, é outro jogo. É claro que é, não tem... Aí o cara fica, nossa, porque fica babando ovo pro europeu. Não é diferente, é outro jogo. Assiste um jogo de lá e assiste um jogo daqui, o ritmo é outro, o dinamismo é outro, é outra parada. Abramovich falando do Lucas. Claro. Ele deu uma entrevista falando, pagaram essa quantia toda aí no Lucas. Vocês falavam assim, o Lucas é muito bom jogador, mas ele não sabe jogar futebol.
É isso. Não foi o Paris Saint-Germain que ensinou o Lucas ou o Tottenham. Foi o entendimento do jogo, dinamismo. Isso como aquele ele falou. Ele vai precisar entender como é que funciona o Real Madrid, o técnico e o futebol como um todo. É outra coisa, são coisas muito diferentes. Premier League, então, nossa, é outro mundo. Não parece nem ser o mesmo esporte. São coisas diferentes. Então, ele tá nesse momento, e é por isso que eu acho que o cara com 16 anos, deixa o cara lá, pô. Joga no Caxias, deixa o cara lá, se acostuma com a cidade e tal. Mas não, fica essa encheção de saco. O cara ficar preso aqui, ficar retido aqui. Aí outro vai dizer, mas o Estevão já chegou no Chelsea jogando. Cada um tem uma cabeça diferente da outra. E o prazo foi menor. O Endrick, ele praticamente, quando ele subiu pro time principal do Palmeiras, já foi negociado. Aí ficou aquela coisa, contagem regressiva e tal, e encheção de saco. Cara, é complicado isso. A nossa produção fez o levantamento aqui que o Vinícius Júnior chegou em 2018 ao Real. No fim das contas, essa história não é sobre um empréstimo, não é sobre banco, nem sobre minutos finais, nem sobre paciência do treinador. É sobre construção, sobre identidade, sobre destino. O Endrick não está fracassando. Ele está passando pela fase que todo grande enfrenta antes de explodir. E se tem algo que o futebol já ensinou para o mundo é o seguinte: os maiores jogadores não nascem gigantes. Eles se tornam gigantes quando o mundo duvida. Hoje, ele encara portas fechadas. Amanhã, ele vai derrubá-las. Hoje, ele observa o campo de longe. Amanhã, ele vai comandá-lo. E quando esse garoto voltar para o Real Madrid mais maduro, mais forte e mais pronto, muita gente vai querer dizer que sempre soube. Mas nós vamos lembrar. Foi aqui, nessa fase silenciosa, que ele começou a se transformar no jogador que vai marcar a próxima era do futebol mundial. Então, não se engane. O futuro do Endrick não está sendo adiado. Está sendo moldado. E talvez daqui a alguns anos, quando ele erguer troféus e assumir o protagonismo no Bernabéu, a gente olhe para trás e diga: esse empréstimo foi o primeiro passo do começo de uma lenda. O Real Madrid pode esperar. O tempo dele vai chegar. E quando chegar, ninguém vai parar.